Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, com esse calor humano, porque está muito frio lá fora, mas o calor humano é muito melhor, né? Hoje eu tenho um convidado aqui, um convidado muito especial, um convidado que eu gosto demais de trazê-lo no meu programa. Depois que eu estou aqui nessa nova TV, não sei se ele já vê, acho que não veio aqui ainda não. Então ele hoje, que é uma pessoa difícil de vir, porque eu conto dos compromissos dele, e também do horário, nesse horário é terrível. É o juiz federal, uma pessoa muito querida, Dr. Elmo Gomes de Souza. Dr. Elmo, boa tarde. Tudo bem, Marli? É um prazer estar aqui mais uma vez, agora em Casa Nova para mim. Né? É a primeira vez que eu venho aqui nessa nova formatação e é sempre uma honra aqui estar contigo, a gente poder conversar um pouquinho, bater um papinho. Obrigado. Nosso papo é muito descontraído, sim, né? Sim, muito sim. bom. Graças a Deus. Pois é. Bem, né? Tem umas perguntas para fazer, até falar, mas faz umas perguntas, muita gente sabe que o senhor vinha aqui hoje, né? Entendeu? Então, doutor Elmo, o que o senhor acha do comportamento ético da sociedade brasileira, hein? Com relação a essa turbulência toda aí, política? Olha só, Marli, isso daria um contexto histórico que acho que não vem ao caso aqui. Nós não temos um passado muito digno, digamos assim, em relação a outros países, certo? Ah, sim. Esse problema que nós temos hoje, e a gente não pode esquecer, não vem do ano passado, não vem de 10 anos, vem de muitos anos. Se arrasta mesmo. Se arrasta isso sempre. Até tem obras específicas a respeito desse nosso comportamento, só lembrando uma dentre várias, tem do Buarque de Holanda, que fala do homem cordial, mas a grande questão é que isso tudo sempre foi relegado para um segundo plano, ou podemos assim dizer também, a gente não gostava de tocar em alguns assuntos. Numa família, você sabe muito bem, Marli, que em algumas famílias certos assuntos não são tocados, eles são colocados de lado, se tem medo de colocar aquilo no meio da sala. Com a nossa sociedade foi a mesma coisa. A gente sabe com esses problemas que a gente tem hoje, principalmente de corrupção, ela não vem do governo passado, nem desse, nem do anterior ao do governo passado. Isso já vem, é uma prática reiterada. A grande questão foi colocar isso no meio da sala e se discutir isso abertamente. Nos grandes escaninhos do poder, nas grandes corporações políticas, isso nunca havia sido tocado e colocado para fora para a sociedade discutir. A grande vantagem que existe hoje
é exatamente colocar o bode no meio da sala e poder ver exatamente como ele é. Embora esse movimento é muito, mas muito semelhante ao que aconteceu na Itália nos anos 90, em que também se colocou toda a questão no meio da sala para se discutir. Lá se tomaram alguns caminhos, se não tão virtuais assim, e hoje também no Brasil nós estamos vendo que isso incomoda muito. Agora, é uma coisa que eu sempre digo, eles não estão lá por acaso. Eles foram colocados lá. Há interesses nossos, da sociedade em si, de colocar eles lá, uma vez que eles apenas são um espelho da nossa sociedade. Perfeito? Na Itália, nos anos 90, 2000, o movimento, a Operação lá Mãos Limpas, ela fracassou, digamos que começou a ser mais criticado a partir do momento em que a gente saiu das esferas mais superiores para as esferas inferiores. E aí a população não gostou, porque a população também se verificava que ela é corrupta. E isso a gente vê no nosso país muito claramente. Eu estava conversando com uma pessoa e ela veio perguntar para mim, Elmo, por que tem tanto dinheiro e eles querem mais lá, milhões? E eu perguntei, foi uma pergunta minha banal para a pessoa, né? Eu falei, sim, mas e se você estivesse lá? Você também não aceitaria? Ele, é difícil e tal, ou seja, essa questão de corrupção está muito entranhada na nossa sociedade. E essa incorporação não se dá apenas nas camadas mais altas, se dá nas camadas mais baixas da população. Isso lá no meu dia a dia, também a gente verifica isso, às vezes, muito claramente. Nós verificamos desde gente muito humilde, mas muito humilde, até pessoas de uma classe social mais favorecidas, algumas delas tentando criar uma situação inexistente para levar uma vantagem indevida. E isso, eu particularmente fico muito chateado, tá? Essa verificação, ela não é detectada em tal profissão, ou em tal classe, ou em tal posição social. Ela está distribuída, até mesmo de forma uniforme, em toda a nossa sociedade. Então, esse movimento que eu vejo atualmente, por um lado, é muito bom, porque é algo que estava meio que escondido embaixo do tapete, atrás do armário, e que agora é colocado na sala, para todos verem e discutir. Mas, por outro lado, também isso deixa as entranhas da sociedade à mostra, muito à mostra mesmo, né? Muito parecido com aquela teoria da caverna lá do Platão, que a gente, né, somos nós mesmos lá que estamos. Mas é um escândalo muito grande, sim, né? Sim. Meu Deus. Agora mesmo, antes de ser de casa, estava ouvindo a reportagem. E agora estão pegando o Collor. Sim, Não tinha escutado, não. Outra coisa, Marli, que eu verifico e fico às vezes até com pena das pessoas. A gente estava aqui conversando antes de começar o programa e fazendo piadas uns com os outros da questão de futebol. Essa questão da política também se tornou um grande antro de torcida. Parece que eu que torço por um partido político, esse meu colega que torce por outro é o meu inimigo. E fica
essa polaridade. E é muito ruim, porque essa questão de corrupção não é do partido A, B, C ou D. Embora se esteja até investigando uma determinada parcela de poder, mas isso é uma prática que se encontra disseminada de forma uniforme. E é muito ruim porque prejudica o bom político. O bom político que realmente está preocupado em promover algumas políticas, seja elas sociais, econômicas, esportistas ou qualquer outro tipo de política, ele se vê num beco sem saída, porque ele não tem aonde se agarrar para promover o bem-estar da sociedade. E se tornou tão feio hoje também o futebol, né? As partidas de futebol, uma coisa que a gente gostava tanto de ir, de assistir, não é isso? Sim. Hoje é aquela brigalhada toda, porque aquilo ali não são torcidas. São essa questão de política também, né? Não sou a pessoa mais indicada, até temos pessoas aqui mais gabaritadas para falar acerca de futebol, mas a questão do futebol é que há também essa questão de corrupção envolvida. E veja, não tem, algumas das vezes não tem nada a ver com a política dita ou oficial. Exato. Mas eu tenho uma teoria, Marli, não sei, não tão profunda assim, porque eu não tenho tanto conhecimento acerca dos bastidores do futebol. É muito fácil acabar com isso, é muito fácil. Na Europa se conseguiu muito bem. Agora, existem as denominadas boquinhas para todo mundo, Exatamente. que acobertam inclusive muitos criminosos. Então, é algo que, infelizmente, Marli, a médio prazo, não sei a longo, difícil se prever, mas a médio prazo eu não vejo nenhuma alteração no tocante a essa questão de violência nos estádios. Veja, essa questão da boquinha, que não sai sai para alguns times, a gente não vê aqui na nossa cidade. Não. A gente não vê. Você pode perfeitamente assistir ao jogo e não tem problema nenhum. Nenhum. Não há problema nenhum. Graças a Deus. Então, é preciso que se invista numa questão ética também no Mas você futebol. acha que tem alguma coisa por trás de tudo isso? Ah, sim, Marli. Quantos milhões o futebol movimenta? Cota de muitas coisas. Inclusive o próprio governo financia o futebol com muitos milhões de reais. Não sei se a cifra chega a bilhão, não deve chegar, mas milhões de reais no futebol. E isso é uma fonte de captação de renda de muita gente, inclusive para alguns grupos criminosos. Exatamente, isso que é o mal do nosso país, meu Deus do céu. Aqui, como tem influenciado a sociedade as decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro? As decisões do Sérgio Moro são aquelas que a gente vê no noticiário. Nós, colegas, esses dias eu estava até comentando com uma pessoa, o Moro e agora o Bretas no Rio de Janeiro estão muito em evidência, mas até os próprios colegas, eles não conversam sobre esses assuntos específicos com eles. Cada um faz o seu trabalho e cada um respeita o trabalho dos outros. Em alguns momentos, um colega ou até a gente próprio está mais em evidência por conta de um ou outro caso mais rumoroso. As notícias que eu tenho do Moro é de uma pessoa muito gabaritada no nosso meio. A gente já sabia, antes de começar isso tudo, a gente já sabia de algumas decisões dele, tem trabalhos, livros publicados, e resolveu se inteirar mais dessa questão de corrupção e lavagem de dinheiro, né?
por um acaso, porque a questão do processo ele é totalmente aleatório, nós não sabemos se vamos pegar tal ou qual caso, nem podemos escolher um ou outro caso, caiu esse, que aparentemente era uma questão apenas de sonegação, e quando foi puxando o fio da meada, se chegou a todo esse problema aí. Foi claro, só puxar o fio. É claro que o trabalho de investigação não foi feita por ele. O Sérgio Moro apenas tem a função de julgar os processos que vêm até si, e essa investigação é feita pelo Ministério Público e pela Polícia Federal em conjunto. Eles fazem as investigações e depois apresentam as provas no tribunal, como qualquer outro caso. Tá? A polícia ela investiga, também o Ministério Público auxilia, e depois o Ministério Público apresenta isso em juízo. O juiz, admitindo a acusação, ouve a outra parte, avalia as provas trazidas no processo e julga, como se fosse um outro caso. É claro que polarizaram como no tocante à questão política, né, do magistrado, mas aliás, a maior parte da sociedade e nós juízes temos certeza que a avaliação foi conduzida de uma maneira muito imparcial e muito isenta. Tanto é que em alguns casos houve condenações, em outros houve absolvições. Exato, isso que eu tenho acompanhado. E nós, colegas, sabíamos que ele seria muito criticado, qualquer que fosse a decisão. Se ele condenasse algumas pessoas, nós sabíamos que ele ia ser muito criticado, ao mesmo tempo em que se absolvesse, também sabíamos que ele seria muito, muito criticado. Agora, tenha certeza, Marli, e os nossos telespectadores, que o julgamento foi feito de forma extremamente isenta e imparcial. Eu acho que ele é muito correto, eu sinto. Sim, com certeza. Dele ali. Ele é muito firme, né? Sim, com certeza. Muito firme. Agora, ele pegou, foi no pé do Lula. O Lula, a gente bate palma para ele. O Lula foi apenas um dos réus que estão sendo investigados nessa operação Lava Jato. Mas tá difícil. Evidentemente que se provas não forem recolhidas, Marli, em desfavor do ex-presidente, não tenha dúvidas nenhuma que a sentença será absolutória. Exato. Na crise, é só política econômica ou moral e ética? Eu acho que é principalmente moral e ética que repercute no político e econômico, né? Exatamente. Me parece que a questão é exatamente essa que a gente já vem discutindo aí desde o início do programa, né, Marli? A questão econômica, a gente tem aquelas as posições econômicas. Agora, a questão política, ela vem aí tanto de uma degeneração ética e moral, que não é política, ela é de toda a sociedade. Aqui, e essa dívida imensa que a gente tem nem noção, essa dívida é externa ou interna? A dívida, ela é interna, né? Hoje é interna. Hoje, não tenho dados precisos acerca de dívida externa, mas me parece que hoje nós temos até superávit no tocante a reservas cambiais, mas a dívida pública ela é interna. Veja que há duas maneiras básicas do governo oferecer aquilo que a sociedade quer. E quando eu digo aquilo que a sociedade quer, polícia, hospital, saúde, universidade, previdência, serviço público, Detran, prefeitura, etc, etc, etc. Isso o governo, ele pode, quando eu digo governo, o governo federal basicamente, uma vez que os estados e municípios não podem captar dinheiro da forma como o governo federal faz. Mas ele tem duas formas essenciais. A primeira
através de impostos, tá? É o imposto de renda, é a contribuição social, é o imposto sobre combustível, é PIS, etc, etc, etc. Só que esse dinheiro todo, ele não é suficiente para custear toda a máquina pública existente. Então, por isso, o governo ele tem que captar esse dinheiro em outro lugar. E esse outro lugar é somente no mercado financeiro. Então, ele oferece uma promessa de pagamento, que são os denominados os títulos da dívida pública, e as pessoas compram esses títulos e emprestam dinheiro ao governo. É a mesma coisa quando você vai no banco e pega, por exemplo, um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. E o banco vai lhe pagar uma quantia ao final de um tempo. É claro que o banco vai pegar aquele dinheiro e oferecer um crédito a outro, tá? Com o governo é mais ou menos a mesma coisa. Ele pega o dinheiro no mercado, certo? E se compromete a pagar num futuro a um determinado patamar de juros. E, portanto, ele com esse dinheiro é que vai investir em escola, educação, polícia, universidade, etc. e tal. Na maior parte dos, não posso dizer a totalidade, mas na maior parte dos países é assim, certo? Todos os governos, eles não têm condição de se sustentar apenas com impostos. E, em alguns casos, o endividamento é muito grande. O endividamento do Japão, por exemplo, ele é maior do que o próprio o produto interno bruto deles. A questão, sim. A questão, os Estados Unidos também têm uma dívida pública muito grande, a Europa, todos os países, inclusive Venezuela, tem a dívida dela lá. Mas a questão é o grau de maturação dessa dívida. A rolagem que, por exemplo, os Estados Unidos e o Japão fazem permitem, e a riqueza que o país produz, esses países produzem, permite que faça a rolagem da dívida. O que se teme com o Brasil, que ainda não chegou a 100% do PIB de dívida, é como que ele pode fazer para rolar essa situação, uma vez que as taxas aqui são muito maiores que, por exemplo, o Japão e os Estados Unidos. Mas é basicamente dessa forma que o governo se financia, né, para prestar os serviços. E aí essa dívida é existente. Isso não era muito bem divulgado e o próprio governo não abria muito essa questão de títulos de dívida pública, mas nos últimos anos isso tem se popularizado, digamos assim, um pouco mais, ou pelo menos há uma maior divulgação, que são os denominados títulos do Tesouro Direto. Então basta ir apenas num site do próprio governo e adquirir os títulos, mediante o pagamento de juros no futuro, como um banco qualquer. Mas, quer dizer, não é igual, não é similar a um banco, mas a sistemática é muito parecida. Porque eu acho que o Temer está desesperado, ele quer pagar essa dívida tirando dinheiro de qualquer jeito, né? Essa questão da dívida, ela não tem condição de ser paga num prazo curto. O que tem condição de haver a rolagem da dívida. O que parece que, mas acho que eu consegui compreender, Marlil, acho que você está falando da questão do déficit público, né? Que é um déficit fiscal que é um cálculo um pouco diferente. Quando se faz esse déficit de 150 bilhões de reais, que o governo agora fez uma revisão, que era de 139, passou para quase 160 bilhões, é um pouco parecido, embora a conta seja um pouquinho diferente. Que eu vejo nessa contagem, ela não entra essa questão de rolagem de dívida, é uma conta um pouco diferente. Mas no final é a mesma coisa, tem que pagar. Porque o governo tendo que
dar um retorno e o ingresso de dinheiro no caixa dele é pequeno. Então é aquele negócio, se eu tenho gastos maiores e receitas menores, vai sair uma dívida aí. E ele tem se repetindo ao longo dos anos. Não vejo nenhuma mudança de manobra a médio prazo também, infelizmente. Mas por que eles perdem o controle? Como é que é para deixar isso veja só, Marli, assim? Aí a gente vai cair numa questão que até foge um pouco da minha área, eu não sei se eu tenho gabarito para lhe falar. A grande questão é que nos últimos anos, e cada vez mais se demanda ainda uma maior atuação do poder público. Todos nós queremos uma atuação do poder público. Evidente que uma hora a conta não vai fechar. E o que você acha do Henrique Meirelles? Ele está no caminho certo, está meio perdido? A posição de um ministro da Fazenda nunca é boa, né? Nunca foi, nem nunca será, né? O Henrique Meirelles... Tem hora que a gente sente assim, parece que ele está assim... O Henrique Meirelles, ele tem que, para o ministro da Fazenda, ele tem que passar credibilidade ao mercado, é o que ele tem feito, né? Mas cabe aos setores específicos digerir as notícias que ele anda fazendo, que ele anuncia e dizer se isso é bom ou se é ruim. Tem hora que a gente sente assim, que ele quer passar uma coisa que não é, entendeu? A gente sente isso, sim, né? Sim. A gente presta atenção, a gente E daí vem a confiança que o mercado tem, assim como nós, pessoas comuns, temos, né? Mas... É um ser humano, né? É um ser humano e ele tem, às vezes... como em grandes, aqui na televisão, certamente, embora eu não conheço o dia a dia, mas certamente você, Marli, tem alguns entreveros com o pessoal da TV. Quando eu digo entreveros, são discordâncias naturais. Exato. A gente tem até na própria família, né, discordância. Aqui, que não uma empresa que tem, por exemplo, sei lá, 5, 10 mil pessoas, são poucas pessoas, já dá problema. Imagina num ministério que são milhares de pessoas com interesses totalmente distintos ali. E comandar um país grande como esse, cheio de problemas. É natural que existam algumas divergências. Cheio de problemas. Eu não queria estar no lugar dele. Poxa vida, eu não dá nem dormir. Porque não é a situação e cada vez descobre mais coisas, cada vez mais complicação. E a reforma e essas reformas políticas, né? Que está acontecendo agora. Essas reformas políticas, elas estão aí, cada semana um sistema diferente e um sistema que às vezes a gente até nunca ouviu falar, nem ouviu dizer. E pior, os sistemas de puxadinhos. São sistemas puros em que começa a se enxertar coisas ali que não vão dar certo. Evidentemente que talvez, Marli, um dos maiores problemas, e esse assunto ele ainda está meio que embaixo do tapete, atrás do armário, a gente não colocou aí muito bem na sala, é a questão da reforma política. Pois o sistema político, ele favorece essas situações de corrupção e perpetuação no poder, infelizmente. E ia ter uma votação hoje, né? Mas sim, não teve mas são as questões dos puxadinhos. Né? São sistemas que se querem implantar, mas que não vão resolver a raiz do problema. Tá? Talvez o telespectador não esteja entendendo muito bem o que a gente esteja conversando, até essa questão de reforma política, mas a gente sabe muito bem, o telespectador talvez compreenda mais, a questão de puxar votos porque na nossa localidade. São essas questões de se determinado partido ou candidato eleger 1, 2 ou 3 figuras para puxar o voto, que são degenerativas no sistema político. Agora, antes de sair de casa, eu estava vendo
Hoje vai ter uma votação, mas até agora não tinha quórum, não. Sim. A hora que eu Vamos saí, ver, né? Essas injunções políticas, elas têm que estar bem alinhadas para que se passem, para que passem na votação. um puxa de um lado, outro puxa do outro. Eu acho que hoje, pelo que eu vi, não vai chegar a uma conclusão, não. Vamos esperar. Que seja bom pra gente, pro país, né? Que seja bom pro país. Outra coisa, nós estamos em cima da hora, mas vou fazer essa pergunta. Assim, esse dinheiro todo que já descobriram, esse dinheiro voltou para os cofres? Em parte, sim. Ele é incorporado no patrimônio da União ou para ressarcir eventuais prejudicados. É claro que nunca vai se chegar, talvez, a um montante real de dinheiro desviado, mas muita coisa já voltou. Inclusive, Marli, só para recentemente, o Bretas, que pega a ramificação da Lava Jato no Rio de Janeiro, destinou, se não me engano, praticamente R$100 mil para a polícia do estado do Rio de Janeiro, para reequipar, uma vez que o estado do Rio de Janeiro em situação de penúria. Poxa. E o Marcelo Bretas, sensível à situação, destinou uma quantia bem substancial para que se reequipare a polícia no estado do Rio de Janeiro. E aqui em Nova Friburgo a gente também já tem situações semelhantes, é claro que não com dinheiro desviado, mas a gente já conseguiu firmar alguns acordos com as polícias de Trajano de Moraes, Duas Barras, e a gente já fez contato aqui com os comandos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Civil, para que eventuais pessoas, sejam criminosos, sejam pessoas sendo processadas pela Justiça, possam oferecer dinheiro ou equipamentos para a polícia, coisa que deveria, que cabe ao governo do Estado. A gente sabe a situação, a história que ocorreu. E esse governo falido como está? Sim, né? sim. Nossa, Estado, né? Sim. Ontem também eu vi qualquer coisa, eu vou ficar falando o tempo todo. Que estão já tentando ver se liberta o Sérgio Cabral. Né? Sim, Estão querendo ver se já vai para casa com tornozeleira eletrônica. Sabe que vai acontecer isso? Deve depender do recurso dele, nas instâncias superiores. O que eu posso talvez garantir, e a gente conhece o Marcelo Bretas, que foi o juiz que decretou a prisão, que também é um juiz ele é idêntico ao Sérgio Moro, né? Até entre os colegas ele é conhecido como ser mais severo ainda do que o próprio Moro, e o Bretas, verificando que a situação dele seja de libertação, que não é mais possível ou não seja mais necessário manter ele na prisão, irá soltar como fez com Adriano Anselmo. Se ele verificar que ainda há necessidade de manter preso o Sérgio Cabral ainda, por vários motivos, questão de fuga, atrapalhar as investigações ou tumultuar a instrução processual, o Bretas ainda manterá preso. Então, depende disso do conjunto. Mas ele já devolveu o dinheiro, já? Não sei lhe dizer, não sei lhe dizer. Muito provavelmente deva ter dinheiro apreendido ainda. E aí, ao final do processo, esse dinheiro será, caso ele seja condenado, se for o caso de condenação, o dinheiro vai se reverter em prol dos cofres públicos. Então, muitas pessoas, Marli, pergunta sobre o Sérgio Cabral, então já está feita. Já fiz a pergunta e já tem a resposta, né? É só aguardar para a gente ver, né, doutora? É verdade. Mas olha, nosso horário está tão bom, nosso papo, quanta coisa que eu aprendi agora. E vai voltar aqui uma próxima vez. Sim, né? Com certeza. Então, eu sempre tenho muito prazer de vir aqui ao seu programa, Marli, uma vez que a gente também presta entrevista para outros programas, mas eu gosto muito aqui de vir ao seu programa, porque é uma conversa muito leve. Bem gosto light. Muito, bem light. Tá bom, muito obrigada, doutora, por você ter vindo, tá? Eu que agradeço, sempre à disposição. Tá, muito obrigada. Telespectadores, muito obrigada.
vocês tenham uma boa tarde. E quero agradecer meus amigos por ocasião do meu aniversário, assim, que foi assim, muito bom, muito mesmo, entendeu? Muito carinho da parte de vocês. E até o ano que vem, né? Se Deus quiser. Um beijo muito grande. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia.